Fala, meus bons, aproveita para dar aquele like responsa e caso ainda não seja inscrito desse canal maravilhoso, eu lhe convido a se juntar a esta família. Tamo junto, vamos para o vídeo. Vamos nessa! Shinpei voltou no tempo e está confuso sem saber como morreu. Osho e Mil aparecem para Shinpei. Após isso, Osho compartilha sua memória e vemos que Shinpei foi morto por uma bala. Osho diz que não sentiu nenhuma presença de sombra, então a bala veio de uma arma original. Shinpei diz que eles devem ter pegado Nezu e que não devia ter deixado ele sozinho. De repente, Shinpei se vê à beira de um precipício. Mil diz que o objetivo das sombras é manter Shinpei vivo, pois se matar ele irá voltar no tempo, então não entende por que o mataram. Ele diz que Jaime deve ter percebido que o seu limite de tempo está diminuindo, e fala que provavelmente só irá poder voltar mais uma vez, caso morra no mesmo horário da morte anterior. No ginásio da escola, às 19h20, Shinpei explica que ele tem um limite de tempo para voltar. Nessa última morte, ele morreu às 19h55 e voltou para as 18h40, ou seja, apenas 1 hora e 15 minutos antes. O tempo está avançando lentamente. Caso o horário de retorno alcance o horário que ele morre, o loop não irá funcionar. So pergunta qual será o ponto de partida se ele morrer agora. Ele diz que provavelmente será depois das 19 horas. Nezu pergunta como as sombras trocam informações. Osho diz que elas mostram as memórias, podem falar ou escrever, e Haine consegue se comunicar por telepatia. Hizuru diz que as sombras também podem passar pelo loop se entrarem em contato com Haine. Nezu fala que já que as informações estão sendo levadas de um loop para o outro, isso significa que eles podem ter feito uma cópia do rifle que usaram para matar Shinpei, e diz que se for esse o caso, esse lugar não é mais seguro. Osho fala para não se preocuparem com isso, pois o item copiado desaparece se ficar muito longe da sombra inicial, ou seja, no caso de armas de fogo, as balas só podem alcançar no máximo 50 metros, passando disso elas desaparecem. Shinpei fala que Haine sabe onde eles estão, e diz que precisam acabar com tudo hoje. Shinpei está lá fora e todas as sombras vão até ele. A sombra de Mil corre para atacá-lo, mas Osho pega Shinpei no colo e sai correndo. Nezu começa a atirar nas sombras. Shide então pega uma pedra e joga na direção de Nezu, porém acaba pegando de raspão. Haine dá a ordem para as sombras irem atrás de Shinpei e a sombra de Mil atrás de Nezu. Osho passa pelo corredor e Ryunosuke está lá para impedir que as sombras cheguem até Shinpei. Enquanto isso, a sombra de Mil está indo para pegar Nezu. No entanto, So, Tokiko e Mil estão lá para ajudar. So usa sua arma de pregos, mas não consegue acertar Mil. Tokiko invoca os bebês sombras e um deles acerta o rosto de Mil. Já no corredor, Ryunosuke está detonando todas as sombras que tentam passar. Shide e Haine aparecem e Ryunosuke prevê que Shinpei vai levar um tiro. Imediatamente ele se joga na frente da bala e tem seu ombro ferido. Haine diz para Shide que sabia que ele se jogaria na frente. Quando Shide está para dar um tiro fatal em Ryunosuke, Nezu o atrapalha atirando em sua direção. Shide diz para Haine se esconder, pois é muito perigoso ali. Ela se pergunta por que Mil está demorando tanto, então ela olha a sombra de Mil sendo atacada pelos bebês sombras. Haine diz para eles que Tokiko não é mais sua chefe e pede para eles a matarem. No entanto, eles não obedecem e Mil é destroçada. Shide pergunta o que aconteceu. Haine diz que teve sua conexão com aquelas sombras cortadas. Isso deve ser obra de Osho. Osho então aparece no corredor. Shide atira nela, mas ela sai correndo. As outras sombras no corredor se desmancham e se aglomeram em Shide, o transformando em uma espécie de sombra aracnídeo, e vai atrás de Osho. Enquanto isso, lá fora, a sombra de Mil reaparece na mão do bebê sombra e corta seu braço, então parte para atacar Tokiko. No entanto, Mil usa o inseticida e o isqueiro para queimá-la, e So usa sua arma de pregos. Osho atrai Shide e Haine até o salão do ginásio. Ela joga para o alto alguns fios de seu cabelo e os transforma em gasolina. Molhados de gasosa, Shinpei joga um palito de fósforo e todos pegam fogo. Osho pula para o teto com a sombra pai e mãe aglomerados um no outro, e vão até Shinpei. Tetsu então começa a atirar neles, chamando a atenção de Haine. Shinpei aproveita e atira em Haine, fazendo ela cair. Osho pega a Haine e diz que vai apagá-la. Haine começa a chorar e pede para não ser apagada. Osho diz que não vai cair nesse chororô. De repente, Shide pega Osho e a leva para as chamas. Shinpei tenta fazer alguma coisa, mas é baleado no processo. Osho começa a agonizar de dor e Shide diz que o fogo não pode matá-lo. Ele diz que Shinpei vai levar
levar um tempo para morrer, pois evitou os pontos fatais de propósito, para Shinpei morrer devagar. Ele se pergunta o que acontece se Osho morrer antes de Shinpei. Osho então atravessa sua barriga com um soco e diz que não pretende morrer agora. Shide diz que ela é rápida, que nem percebeu quando ela trocou de corpo, pois o corpo que ele havia agarrado era uma cópia feita com os fios de cabelo. Osho então começa a apagá-lo e diz que ele não é invencível. De repente, Shinpei percebe um braço humano enrolado na sombra e confirma que tem alguém dentro dele. Haine enlouquece e começa a brilhar. Ela grita e uma onda de luz atravessa o salão, fazendo o fogo se espalhar e deixando Shinpei sem oxigênio. Após isso, todas as janelas explodem e Shide e Haine desaparecem. Osho cai desmaiada. Na floresta, Haine está deitada e pergunta como Shide está. Ele diz que está bem, mas vai levar um tempo para seu corpo ser restaurado. Ele fala que Shinpei vai morrer logo e vai começar o loop final. Shinpei vai até Osho, que diz que está bem, só um pouco cansada por fazer muitas cópias. Shinpei diz que fez um colete à prova de balas que aprendeu na internet. Embora ainda tenha sido acertado no ombro, ele está bem. Osho o abraça e diz que está feliz por ele estar bem. Lá fora, Ryunosuke está gravando um áudio para sua irmã, onde fala que as chamas jogadas no salão eram apenas dados copiados, ou seja, só queimam o que Osho quer, o que significa que o prédio e eles não foram afetados. Ele diz que o fogo funciona contra as sombras normais e que deixa os movimentos de Shide mais lento. Graças ao escaneamento de Osho, descobriram que há alguém dentro de Shide, e o mais importante é que todos eles conseguiram sobreviver. Então vemos que a sombra de Mil foi capturada, e Osho pretende modificar sua mente e torná-la sua aliada. No dia seguinte, após tornar a sombra de Mil aliada, Osho diz que não consegue fazer cópia de ninguém e pergunta se Mil consegue. A sombra de Mil diz que existe dois tipos de cópia. A primeira consiste em apenas pegar a aparência da pessoa. A segunda consiste em a sombra dar à luz a uma nova sombra. Ela fala que as sombras crianças são capazes de dar à luz a uma nova sombra, e que Haine pode dar à luz quantas vezes quiser, mas agora não é tão fácil, pois ela está fraca. Ela diz que as sombras crianças da geração dos netos não podem dar à luz, mas qualquer sombra pode se transformar em alguém à vontade. No entanto, seja nascida ou em transformação, a sombra tem uma semana para matar a original. Caso contrário, viram apenas uma lama e morrem. Tokiko fala que ela e seu pai tentaram reviver Haine pelo bem de sua mãe, mas a verdade é que as sombras têm outro objetivo em mente. Shinpei fala que talvez o Dr. Hishigata saiba o que Haine realmente quer, então todos decidem fazer uma visita à noite ao doutor. Depois disso, Shinpei pede para a sombra de Mil proteger a Mil original. Ela pergunta se Shinpei está com medo dela, já que ele está mantendo distância. Ele diz que sim, pois ela já o matou várias vezes. Ela se aproxima dele e diz que matou em outros mundos, mas não nesse. Então ela diz que vai proteger a Mil. Após isso, chegando na clínica dos Hishigata, todos se deparam com a casa completamente vazia. Rizuru diz que todos os dados dos móveis foram apagados e fala que provavelmente queriam esconder alguma coisa. So diz que isso deve ser obra de seu pai, já que ele não está em casa e nem sua mãe também. Shinpei pergunta o que tem no porão. Tokiko diz que é lá onde fica o necrotério e que o corpo de Osho ainda está lá. No caminho, eles avistam alguém correndo. Rizuru já amarra seu cabelo e Osho sai da sua forma de relógio. Eles vão até uma sala onde dá acesso ao necrotério, mas infelizmente o corpo da Osho não estava mais lá. Sumiu! Tokiko diz que se a Osho escanear a original, ela vai se recuperar. Então seu pai pode ter concluído que seria melhor não deixar o corpo ali. Ryunosuke avista uma entrada e pergunta para onde esse caminho leva. Tokiko diz que esse caminho leva diretamente para a gruta de Hiru, e que eles usavam esse caminho para levar as refeições de Haine. Ryunosuke diz que está sentindo a presença de uma sombra fraca vindo dali. No final do caminho, eles avistam a sombra da mãe de Tokiko, estrangulando o pai deles. Osho se aproxima e modifica a mente dela, tornando uma aliada também. Tokiko diz que seu pai não está respirando e tenta reanimá-lo, mas nada acontece, e então Sou troca de lugar com sua irmã e diz que não vai deixar seu pai morrer antes de contar tudo. E então seu pai acorda. Fico indignado com uma coisa dessa. O Sr. Hishigata pede para Tokiko matar a todos, para assim Haine poder confiar nele novamente. Tokiko diz que Haine não tem intenção nenhuma de ajudá-los. Então ele pega a arma de So e atira em Tokiko. E quando vai atirar em Osho, Tokiko o atrapalha. E vemos que na verdade é a sombra de Mil disfarçada com a aparência de Tokiko, enquanto a verdadeira está lá fora no carro com os outros. So bate em seu pai e pergunta como ele pode fazer isso com Tokiko, sua própria filha, e pede para ele contar tudo. Ele se nega a falar,
e então Sou pede para Mil escaneá-lo. Ela tenta escanear, mas não consegue. Ela diz que ele é imune, ele já teve uma sombra e que ela já morreu. O Sr. Hishigata, ao ouvir isso, fica desapontado. Do outro lado da caverna, a enfermeira dos Hishigata aparece segurando o corpo de Osho. Ela diz que tem uma mensagem de Shide para ele. Ela fala que Shide agradece à família Hishigata por servir eles por todo esse tempo. E para Shinpei, Shide fala que soube que ele não morreu e que já está cansado da sua teimosia, e daqui a 2 dias tudo vai acabar. Depois disso, já no necrotério, a senhora Hishigata acorda e se dá conta de que sempre foi uma sombra, graças a Osho que passou para ela as mesmas memórias que mostrou para o Sr. Hishigata. Ela foi criada de forma que pensasse que realmente fosse uma pessoa normal, ela não sabia que era uma sombra. Ele pede perdão para sua esposa e pergunta se realmente é necessário matar Raine. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Pois se Raine morrer, todas as sombras vão com ela, ou seja, Osho também morrerá. Osho fala que já morreu há 2 dias e que apenas teve a sorte de estender sua vida mais um pouquinho. Então quer aproveitar esse tempo para ajudar o povo da ilha. Ela está feliz em saber que matando Raine vai acabar com todo o problema. Shinpei pergunta o que Raine pretende fazer depois de ser ressuscitada. Ele diz que ela pretende voltar para casa, para o lugar de onde veio, para a parte mais escura e profunda do oceano. Nenhuma criatura é capaz de chegar até lá, a não ser as sombras. A Raine só quer levar as sombras para lá, mas só é possível quando ela recuperar os poderes. Lá é uma terra eterna, onde o tempo não passa, e que ele e sua esposa se tornariam sombras e viveriam lá juntos para sempre. E diz que Sou e Tokiko também se tornariam sombras. A senhora Hishigata diz que ele é muito egoísta. Ele diz que se ela morrer, sua vida não terá mais sentido. Ela fala que ele ainda vai ter seus filhos do seu lado, e o povo da ilha precisa de seu conhecimento, e que ainda há tempo para se redimir. Após isso, ele tira um caderno de um cofre e fala que é uma lista de todas as vítimas que Raine consumiu. Os nomes dos pais de Shinpei também estão lá. Shinpei diz que isso é impossível, pois seus pais morreram em um naufrágio enquanto trabalhavam. Ele diz que a verdade é que seus pais encontraram a gruta de Heiruko e planejavam expor para todos, então foram mortos por Shide, de uma forma que parecesse um acidente. Ele mostra uma fotografia para Shinpei e diz que Shide é o guardião de Raine, e também a primeira criança que Raine deu à luz. Seu nome original era Shideriko Hishigata, o fundador e primeiro diretor da clínica Hishigata. Logo depois, Osho está conversando com Hizuru e diz que ela nasceu da parte que saiu de Raine, no dia que Ryunosuke morreu. Aquele olho era ela. Ela diz que tem medo de um dia ficar igual Raine. Hizuru friamente fala que se isso acontecer, vai matá-la. No necrotério, o Sr. Hishigata mostra para Sou um recipiente onde estavam as cinzas de sua mãe. Ele fala que a família vem ajudando as sombras há 300 anos, que ele precisava passar o segredo adiante apenas para um sucessor, assim como seu pai contou para ele, e não para seus irmãos. Ele achou que esse seria um fardo muito grande para Sou, pois Sou se preocupa muito com as pessoas. Mais tarde, todos estão dormindo. Nezu tenta sair de fininho, mas é pego no flagra por Osho. Ela diz que é perigoso sair sozinho e que falou para todos chamarem ela caso fossem ao banheiro. Ele fala que vai para casa, pois tem algo para resolver, então ela decide ir com ele. Chegando lá, Nezu pede para ela esperar do lado de fora, mas ela acaba entrando na casa e diz que está sentindo a presença de uma sombra ali. Nezu fala para ela ficar tranquila, pois a sombra não pode se mover, então surge uma sombra aprisionada. Ele diz que aquela sombra é a sua esposa. Um dia ela saiu para olhar a plantação deles e voltou como uma sombra. Quando ela chegou em casa, tentou copiá-lo, porém ele já era imune. Então ele pegou a arma de pregos e a prendeu. Nezu aponta a arma para ela e Osho diz que pode hackear a mente dela. Nezu fala que não será necessário, pois aquela não é mais sua esposa. Então ele dá um fim a tudo. Enquanto isso, na caverna, a enfermeira está fazendo um curativo em Shide. Ele afunda seu dedo na testa da enfermeira, fazendo ela virar uma lama e voltar para seu corpo. Já no dia 23 de julho, Shinpei acorda e fala que as bordas do limite se distanciaram um pouco dele, então isso lhe dá mais alguns loops. Após isso, Shinpei fala que vão aproveitar o dia 23 para caçar as sombras e enfraquecer o exército para a batalha final de amanhã, no festival. Osho consegue restaurar seu cabelo após receber de Mil alguns fios de cabelo da Osho original, que ela conseguiu achar pela casa. Então todos saem para eliminar as sombras. Shinpei e Osho acabam indo até o Monte Tokanozo. E Osho diz para Shinpei tomar cuidado, pois as sombras também podem sentir ela. De repente, eles escutam umas crianças gritando. Imediatamente Osho põe Shinpei no colo e corre para ver o que é. Eu estou sentindo uma treta!
3 crianças estão sendo encurraladas por 3 sombras, onde uma delas é a antiga professora de Shinpei e Osho. Osho pega uma das crianças e elimina as outras 2 sombras, porém perde a outra de vista. Ela grita e diz para Shinpei que a outra sombra está atrás das outras crianças. A sombra finge que vai acertá-las com um estilete, mas acaba jogando-o na direção de Shinpei. No entanto, ele age mais rápido e a elimina atirando em sua sombra. Após o incidente, acabam achando sangue no chão. Osho escaneia e diz que é sangue de uma mulher de 30 anos, uma turista. Shinpei fala que não tem nenhuma marca de pessoa por perto, o que significa que ela foi levada. Ele diz que Haine tem comido bastante para se recuperar do incidente. De repente, o olho direito de Osho muda de cor e ela chama Shinpei de idiota, e fala que comer as pessoas de fora da ilha não vai ajudar a se curar, pois as versões originais de Shiori e Haine não existem mais nesse mundo. Shinpei pergunta se ela está bem, e ela volta ao normal e pergunta se ele falou alguma coisa. Shinpei recebe uma ligação de Hizuru que diz para os grupos se reencontrarem para compartilhar as informações. Eles encontraram e derrotaram pouquíssimas sombras e perceberam que elas estão se resguardando para o festival, para que tudo aconteça de acordo com os planos de Haine. Osho pergunta se não tem como cancelar o festival. Shinpei fala que para cancelar o festival é preciso falar com aquele homem. Shinpei então vai até o templo de Hiruko e se encontra com Karikiri e diz que veio para conversar com ele. Dentro do templo, Shinpei pergunta se Osho sente alguma sombra. Ela diz que não, e que Hizuru estava certa quando disse que Karikiri não era uma sombra. Durante a conversa, Shinpei pergunta para Karikiri se ele conhece o livro O Homem do Pântano. Karikiri diz que não e Shinpei explica para ele sobre o que é o livro. Karikiri fala que nunca ouviu falar, mas conhece a teoria da doença da sombra. Shinpei fala que pesquisou sobre a história de Hiruko e que pretendia perguntar para ele. No entanto, Hizuru contou toda a história em detalhes. Há 300 anos atrás, a deusa Hiruko foi trazida pelo mar para esta ilha. Ela veio do espaço, uma forma de vida que vagava pelo universo. Ela copiava e se transformava em objetos que estavam próximos, e sobrevivia à custa dos dados copiados, mas a quantidade de objetos em que podia se transformar era limitada. Então, provavelmente, esse ser chegou na Terra em formato de meteorito, e talvez tenha caído no oceano e copiado várias coisas por lá. 300 anos atrás, esse ser se transformou em uma baleia e por alguma razão foi trazido para a ilha. Os habitantes juntaram-se para ver e a filha de uma delas foi copiada. E esse foi o começo da doença das sombras. Karikiri diz que Shinpei está lendo muitos livros. Shinpei fala que já está sabendo de tudo, e que Karikiri sabe toda a verdade, já que ele presenciou tudo em primeira mão, e entrega uma fotografia para ele. Shinpei fala que não percebeu de início, mas o Dr. Hishigata diz que era Karikiri na foto, e o homem à esquerda era o avô do Dr. Hishigata, e pergunta por que Karikiri está numa foto de 70 anos atrás. Shinpei pergunta se deve chamá-lo de Karikiri Masahito ou Karikiri Shide Rico, e diz que ele na verdade é o Shide. Vemos na memória de Karikiri há 300 anos. Ele pede para Haine se afastar da baleia, porém a baleia já havia escaneado e transformado-se em Haine, e então a mata. Shinpei pede para ele olhar para outra fotografia, e fala que é de 40 anos atrás, uma geração depois da primeira, e foi quando o pai do Dr. Hishigata tirou a foto, e fala que Karikiri não é uma sombra, mas também não é um humano. Enquanto isso, todos estão lá fora esperando para agir. Vemos então uma lembrança do quarto loop, onde Sou pergunta por que a estátua de Hiruko está na clínica. Shinpei diz que é só um palpite, mas se for mesmo a estátua de Hiruko, então deve existir alguma relação entre a clínica e o santuário. No quinto loop, Hizuru diz que o 4 braços deve ser o Karikiri, e fala que Shinpei e Osho já desconfiavam disso. Osho diz que se Hiruko é a mãe das sombras, um santuário com o nome dela é muito suspeito. Hizuru se pergunta por que o 4 braços esconde o seu rosto. Se ele fosse uma sombra, poderia se transformar em qualquer um. Shinpei diz que nunca viu ele escanear nada, apenas imprimir. Hizuru fala que ele é alguém que usa a lama das sombras como armadura e esconde o seu rosto, porque se o vissem, o reconheceriam. No sexto loop, Hizuru diz que depois da batalha que teve com 4 braços, pode confirmar que ele é o Karikiri. Osho pergunta como ela tem tanta certeza. Ela diz que no passado, o Karikiri sempre a incomodava só de estar perto, e o 4 braços passa a mesma sensação para ela. Shinpei fala que de qualquer forma precisam arrumar provas concretas. No sétimo loop, Ryonosuke está gravando um áudio e diz que Shide teve queimadura
queimaduras em sua mão direita, e que podem usar isso como provas. No necrotério, o Sr. Hishigata diz que a família Hishigata e os Karikiri são da mesma família, porém, os Karikiri se separaram e criaram sua própria linhagem. Ele fala que há 300 anos, Shidehiko se envolveu com a sombra de Haine, dando à luz a um filho. Depois, ele passou a usar o sobrenome dela, Karikiri. Ele diz que Karikiri teve um irmão mais velho, e depois que Haine deu à luz, a família Hishigata se separou. Os Karikiris decidiram ser serventes de Deus, e os Hishigatas se tornaram médicos. Shinpei pergunta o que aconteceu com a criança que nasceu. Ele fala que conforme a criança foi crescendo, tornou-se completamente igual a Shidehiko. A criança era um clone do pai. Ao perceber isso, a ambição de Shidehiko cresceu. Ele fez com que Haine copiasse sua personalidade e memórias e transferisse para a criança. Ele diz que foi seu pai quem fez o parto e também tirou a foto. O Shida continuou a fazer isso inúmeras vezes, tendo um filho com Haine e se transferindo para a criança, o que permite ele viver desde 300 anos atrás até os dias de hoje. Karikiri é um híbrido de humano e sombra. Karikiri diz que quando tudo aconteceu, ele tinha 40 anos, e foi em 1732, o ano que a Grande Fome começou. Shinpei fala que os habitantes acreditavam que Deus estava em tudo que aparecia na praia, e acreditaram que Haine é uma deusa, e em troca de devorar as pessoas, ela abençoava os pescadores. Karikiri diz que não é bem assim. A verdade é que Haine transformou centenas de pescadores em sombras, assim era mais fácil pescar e salvar as pessoas da fome, e diz que Hitogashima só existe graças a ele. Shinpei fala que Karikiri é um humano, e que não pode ir junto com Haine para a casa dela, e pede para ele desistir dela e acabar com tudo isso. Karikiri diz que sua missão é cumprir o desejo de sua mãe, e fala que Shinpei não sabe se ele tem ou não uma sombra. Shinpei então diz que tem algo estranho. Yosho diz para Shinpei atirar logo e matá-lo, pois essa é a única chance que eles têm. Karikiri fala que sabe muito bem o que Shinpei está pensando, o porquê de sua mão não estar com queimaduras. Osho diz que não aguenta mais, então ela volta ao normal e mata Karikiri. Ela verifica os pulsos e comprova que ele realmente morreu. Osho pega o celular de Shinpei e liga para os outros, e fala que matou Karikiri. De repente, outro Karikiri, que inclusive está com a mão enfaixada devido à queimadura, aparece com uma lança e perfura a sombra de Osho, causando um grande corte nela. Osho pede desculpas a Shinpei e fala que não percebeu a tempo. Shinpei então fica muito bravo e descarrega todas as balas em Karikiri. Ele invoca sua armadura de sombra e diz que Shinpei não analisou muito bem a situação, e então perfura Shinpei com a lança. Imediatamente, Tokiko usa suas sombras e Ryunosuke atira em Shide. Shinpei passa voando por Ryunosuke até ficar preso em uma árvore com a lança presa em seu corpo. Enquanto as sombras estão para atacar Shide e as balas prestes a atingi-lo, ele diz que a Osho está morta agora e pergunta se Shinpei achou mesmo que mudaria o seu final. Ele fala que o único loop que Shinpei vai fazer é o do desespero e do arrependimento. Shinpei volta para o momento em que estava no Monte Takanozo, logo após salvar as crianças. No entanto, Osho não veio com ele, e então ele acaba caindo em lágrimas. E assim finaliza este episódio. Deixa o like, se inscreva, tamo junto!